Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel e nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai fazer a análise de um filme que é uma comédia romântica, um gênero que muita gente ama e muita gente odeia, acha que é chato, que não tem graça. E quando a gente foi escolher esse filme, a gente deu uma olhada, né, na crítica na internet e muita gente criticando, justamente, criticando mesmo, né, não falando bem, falando mal sobre o fato de não ser uma comédia romântica típica, né, que não lembrava as comédias românticas dos anos 2000 ou de antes, e de fato não lembra mesmo. O filme de hoje é Que Horas Eu Te Pego? Uma comédia romântica, como eu já falei, mas que tem uma perspectiva muito diferente e vai falar sobre as relações amorosas de um jeito bem mais saudável do que várias comédias românticas que você já assistiu. É um filme desse ano, de 2023, então ele já tem uma pegada bem diferente e é sobre isso que a gente vai falar. Ainda bem. Então a gente tem no filme o Percy e a Maddie e eles são completamente diferentes um do outro. Quando a gente tá falando do Percy, a gente tá falando então de um adolescente que tá ali saindo da escola, indo pra faculdade, e ele é um adolescente muito tímido, muito retraído, que fica muito no quarto, não sai, os pais então vêm, né, com essa demanda de que ele é muito isolado, não tem amigos, e como é que vai ser a vida dele então dali pra frente na faculdade se ele é desse jeito? A Maddie já é completamente o contrário, ela já é uma mulher mais velha, ela é em torno dos 30 anos, ela é garçonete e ela tem uma relação amorosa com vários homens da cidade, tem amigos, mas os dois se unem, para além do que o filme mostra, por um ponto importante que era o que justamente a gente queria traçar aqui, que é o quanto o sofrimento pode levar as pessoas a ficarem num momento de solidão, né? A se afastarem das pessoas ao em torno delas. Então o Percy, na história dele, ele sofreu bullying, né, na escola. Então por isso ele se afasta das pessoas, ele fica mais no quarto. Ele até fala em algum momento do filme que ele tem sim amigos, mas estão todos online, né? Então ele fica muito no quarto justamente por isso, porque ele vai jogar, ele fala com os amigos ali na escola, né, enfim. Então não é que ele seja sozinho. Ele até tem os amigos dele, né? Mas também qual que é a qualidade dessas relações que ele tem ali no online, a gente não sabe porque não aparece no filme. E das outras pessoas ele tenta se afastar justamente para se proteger. Exatamente. Como ele foi vítima de bullying por várias vezes, ao que mostra, né? Conforme ele vai falando sobre o passado dele, ele passa a ter uma ideia de que as pessoas são perigosas, as pessoas vão judiar dele, as pessoas não vão respeitá-lo. Então ele acaba ficando isolado e tendo só esse contato virtual porque parece mais seguro para ele. Isso. E ele trabalha numa ONG de adoção de animais, que também é o outro único vínculo que ele tem ali com uma outra pessoa que trabalha com ele, mas que não parece ter uma relação também muito próxima. E com os animais, né? Que a gente sabe que animais são boas companhias também, mas enfim, ele tem essa experiência. É curioso porque os pais dele são pais super protetores. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas são pais super protetores. E uma das vezes que ele sofreu bullying, inclusive, foi por causa disso, né? Que ele comenta as outras crianças, os outros adolescentes me zoavam porque diziam que eu dormia com os meus pais e eu era muito velho pra isso e tudo. Então tem aí também uma interferência muito grande dos pais na vida dele, em todos os aspectos, né? Em todas as etapas da vida. E um ponto importante da questão, né, que a Raquel tá falando dos pais serem super protetores, é que essa superproteção, ela atrapalha na maioria das vezes, embora os pais façam, muitas vezes, com a melhor das intenções, para de fato evitar que os seus filhos sofram. Só que quando isso é excessivo, a tendência das crianças e dos adolescentes é enxergarem o mundo ainda mais perigoso, porque se os meus pais precisam me proteger de tudo, o sinal disso é que o mundo é muito terrível, é muito cruel. E aí no caso dele, que a gente tem uma somatória de bullying com superproteção, faz muito sentido que ele fique isolado dentro do quarto, literalmente, né? É o lugar que ele se sente mais protegido. E no máximo lá, na ONG de adoção de cães, que é uma ONG bastante vazia, todas as vezes que aparece, só tem ele e o rapaz que trabalha, né? E nem é ele que atende as pessoas, né? Então ele tá mais seguro ainda. E aí, então, por outro lado, como a Emília já começou a falar, a gente tem a Maddie, que é totalmente diferente. Ela é praticamente o oposto. Então ela é popular, ela fala com todo mundo, se relaciona com várias pessoas diferentes, casualmente, enfim.
E a gente percebe que o distanciamento dela é emocional, porque quando ela começa a aprofundar alguma relação, os homens demonstram interesse em ter algo ali além, em ter um relacionamento realmente... Quando dizem eu te amo, né? Tem dois... Principalmente. Tem dois personagens que falam isso, né? Exatamente. Eu disse eu te amo e ela me respondeu de outra forma. Ela simplesmente some. Ela nem dá uma satisfação, ela não explica, ela não termina o relacionamento, ela só some. Então, quando ela vai encontrando esses homens, né, tem algumas cenas durante o filme, em outro contexto, eles sempre vêm pra falar justamente disso, né, de como que ela sumiu, como que ela, diante de um te amo, ela responde com outra coisa, ou ela paralisa, né, e por aí vai. O problema é que você nunca mais deu sinal de vida. Então o problema é esse? Não, eu também tenho um contrato com a prefeitura, mas eu acho que não custava nada você ter me dado uma explicação do porquê nunca mais falou comigo. Seria legal. Ninguém some assim. Foram 3 meses juntos. E ela tem uma dificuldade de se aproximar das pessoas. Então, o Percy é a primeira pessoa que ela realmente consegue ir se aproximando. E pode não estar muito óbvio, né? Mas a dificuldade dela, por isso que a gente tá falando que o tema central do filme pra gente é a solidão e o sofrimento gerando solidão, é que a dificuldade dela vem justamente do abandono do pai. Em algum momento ela conta a história, né? Então, ela é filha de um caso extraconjugal. E quando ela foi buscar o pai, quando ela foi procurar o pai sabia onde ela morava, sabia que ela existia, mas nunca procurou por ela. Nunca retornou também. Nunca retornou, e quando ela manda uma carta pra se apresentar, pra falar com ele, ele também não retorna, né? A carta volta intacta. Então, apesar de ter um comportamento muito diferente, ela se isola justamente por ter medo de ser abandonada. Isso é muito comum. E é muito difícil pra gente, de modo geral, reconhecer. Se a gente tivesse com uma Mad perto da gente, provavelmente as pessoas iam achar só que ela era irresponsável emocionalmente. Impulsiva. Mas, na verdade, todo esse comportamento da Mad, conforme vai sendo construído ao longo do filme, mostra que ela tem um medo gigantesco de se envolver emocionalmente, porque isso gera pra ela a sensação de que depois ela vai ser abandonada e que ela vai vivenciar toda a dor de novo do abandono paterno. E aí a gente entra um pouco num certo looping, que a gente vê muito aparecer assim no consultório, né? Eu tenho medo de sofrer, mas eu já estou sofrendo. Só que a gente não percebe que já está sofrendo. Tá muito... É a zona de conforto que, na verdade, não é confortável. Sim. Né? Então, ela vai um pouco ali e ela só percebe que ela já tá sofrendo justamente por não conseguir se conectar com as pessoas quando ela vai ter uma discussão com o Percy sobre isso. E a discussão fica um pouco mais acalorada, um pouco mais profunda. E aí dá esse clique, né? Porque ele já tá com raiva dela, né? Porque, na verdade, o mesmo movimento acontece com ele. Ele diz que a ama, ela se afasta. Logo depois, ele descobre que ela foi contratada pelos pais dele. E aí, muito irritado, ele joga um monte de verdades na cara dela. Que é quando ela, de fato, faz sentido o que ele tá falando, né? Isso realmente me dói, me afeta. Não tenho nenhum pai rico pra me ajudar. Na verdade, Mad, você tem sim. Vai desperdiçar a sua vida naquela casa esperando ele voltar e te pedir desculpa. Porque esse é o motivo real de você não sair de Nova York. E ela, no filme, né? Porque filme é sempre mais fácil. No filme ela resolve olhar pra isso. Na vida real, às vezes as pessoas precisam de bons meses num processo terapêutico pra ter coragem, né? Pra conseguir reunir forças pra lidar com esse sofrimento. Porque não é fácil. Especialmente quando a gente tá falando de abandono paterno, né? Abandono parental, seja de mãe ou de pai. Isso é algo que traz muita dor. Então não é simples como no filme. O Percy foi lá, jogou na cara dela, ela chega em casa e tá tudo diferente. É bem mais difícil na vida real. Sabe como resolver os problemas magicamente, né? Não é assim. E pegando esse gancho do não ser fácil fazer essas mudanças, tem uma coisa também na questão da superproteção dos pais, do Percy e tudo. Inclusive essa questão deles contratarem uma pessoa, né, pra ele sair da concha, como eles falam. É curioso que eles também não percebem, né? Como que... Só vão perceber no final do filme também lá, né? Depois, que o fato de... Justamente essa superproteção que faz também com que ele não consiga ter autonomia. Ele não consiga fazer algumas coisas que talvez qualquer adolescente faria, né? Então ele começa a ter esses comportamentos quando ele começa a sair com a Mad, porque aí ela começa a falar pra ele: faz não sei o que, duvido você fazer não sei o que lá, vamos fazer aquilo. E são ações, né? São situações bastante, que eu vou chamar de radicais, pra começar,
Então, de forma alguma também seria como começaria uma terapia, né? Enfim, é quase uma terapia de choque que ela faz com ele. Mas é isso, né? No final do filme, ele consegue, depois que ele descobre que os pais contrataram ela, ele consegue colocar mais limites nos pais, e esses pais já vão fazer um esforço ali, que você vê que é um esforço enorme. Tem a cena da mala, né? Que eles querem pegar a mala por ele, e aí a mãe fica toda hora se segurando de não pegar a mala. Não vai querer ajuda com as malas? Não, tranquilo. Tá. Peraí, deixa ele sozinho. E é um esforço enorme pra respeitar esse espaço, pra respeitar esses limites que ele tá conseguindo finalmente colocar. E isso muito com a ajuda dela. Mas isso também nem sempre é possível de ser feito sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda pra poder conseguir começar a ter mais autonomia, né? A fazer mais atividades, passar por mais situações sem tanto medo, como ele sentia no início. E aí, você pode estar pensando assim, poxa, mas de novo vocês estão falando de pai e mãe, né? Talvez seja o segundo ou terceiro vídeo que a gente está falando disso, mas na verdade a gente vai sempre tocar nesse ponto porque são relações extremamente importantes para nossa construção de quem a gente é. Então, nesse caso, como nesse filme especificamente, que tem muito forte os pais superprotetores e do outro lado um pai ausente, um pai negligente, a mãe da Mad não aparece, né? Ela já tá falecida no filme, mas parece ser uma mãe muito presente, pelo que ela conta. Mas esses pontos são importantes porque eles permeiam e na infância a gente constrói as nossas visões sobre o mundo, sobre a gente. Então a ausência parental, um excesso de comportamento de um dos dois pais ou dos dois pais, isso sim vai trazer consequências pra gente, né? Então provavelmente vocês vão ver em outros vídeos outras nuances, mas em algum momento a gente sempre vai chegar nesse lugar, assim, de poder analisar um pouco como isso influencia. E é importante porque hoje a gente às vezes nega um pouco essa relação e não dá pra negar. Óbvio que não é uma questão de ter culpa necessariamente, mas é uma questão de impacto realista. Aconteceu. Se teve esse tipo de situação pode gerar um outro tipo de comportamento e a gente precisa saber sobre isso, até pra quando uma pessoa decidir ser pai ou mãe, poder fazer diferente, né? E poder ter noção do impacto das suas ações sobre a vida das crianças, né? Dos seus próprios filhos. Exatamente. E, como dizem, a arte imita a vida. Então, assim, a culpa não é nossa, que nos filmes a culpa é dos pais. O que eu posso fazer? Brincadeira. Um outro ponto que eu acho que é importante da gente falar, que esse filme traz muito legal, que foi aquilo que eu já tinha falado no começo, que é a capacidade do cérebro humano se comportar de maneiras diferentes a partir do mesmo sofrimento, né? Então, assim, a partir da mesma causa. Então, os dois sofrem e os dois lidam com o sofrimento de maneiras muito diferentes. E quando a gente não tá consciente disso, quando a gente não sabe que isso é possível, quando a gente acha que só existe um padrão de comportamento, então toda vez que alguém passar por tal situação, ela vai agir sempre desse jeito, a gente vai ter muito mais preconceito e a gente vai ter muito mais dificuldade de ser empático, de ser compassivo com o sofrimento do outro. Quando a gente pega um filme como esse, que é muito mais plural, que mostra que, determinados comportamentos podem gerar outros comportamentos, a gente começa a entender cada vez mais a complexidade humana e aquilo que a gente sempre fala, de conseguir olhar para o outro com muito mais compaixão e sem as suas próprias regras, porque cada cabeça é única. E ser mais compassiva com você também. Porque assim você também consegue entender que você pode ter formas diferentes de expressar sofrimentos, emoções, pensamentos que você possa vir a ter. Então, isso é variado. Que não existe uma única forma, nem pra você, nem pro outro. Exatamente. Então, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir. Acabou? Acabou. Só pra confirmar, tá? Então, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, de comentar quais outros vídeos você quer que a gente fale aqui, que outros aspectos desse filme você reparou que a gente talvez não tenha trazido e você quer trocar com a gente. Então, até a próxima. Até!